Quem havia deixado pegadas molhadas no quarto de sua mãe, se Helena possuía trancado a porta por dentro? Ela ficou parada no corredor, com a chave apertada entre os dedos, enquanto a chuva tamborilava no telhado e o cheiro de terra encharcada entrava pela fresta da janela. O lençol branco sobre a cama permanecia esticado, sem uma dobra sequer. Porém, no assoalho escuro, marcas de pés descalços começavam junto à porta e terminavam diante da cômoda, exatamente onde ficava a gaveta trancada. Helena não respirou. A madeira fria da chave cortou sua palma quando ela se aproximou. Cada passo rangia sob seus pés, embora o quarto estivesse vazio. No ar havia o perfume antigo de alfazema da mãe, misturado ao odor úmido da lama. Ela encostou 2 dedos na primeira pegada. A água ainda estava morna. Em seguida o gravador, guardado sobre a escrivaninha, estalou sozinho. Helena recuou, batendo o quadril na cadeira. O aparelho não guardava pilhas havia meses, desde que ela usara aquela gravação para ouvir a voz da mãe pela última vez. Mesmo assim, uma faixa de ruído chiou no quarto, seguida por 3 batidas secas. Toque. 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 A mesma sequência aparecerá no relatório de lama que um investigador lhe entregará semanas antes, depois de encontrar marcas idênticas no quintal. Helena havia rasgado o documento, contudo não conseguirá esquecê-lo. Naquele instante, o papel pareceu existir outra vez dentro da gaveta, junto de tudo que ela não suportava tocar. A gravação avançou aos trancos. Primeiro veio o som de uma janela sendo aberta. Depois, um sopro curto, quase uma respiração. Helena levou a mão à boca quando reconheceu a voz materna, baixa e distante, como se atravessasse uma parede. Não deixe para depois. A frase terminou num estalo. O gravador apagou. Helena olhou para o relógio parado na parede. Marcava 2h17, o horário exato em que sua mãe caíra na cozinha, sem que ninguém estivesse em casa. Durante 3 anos, ela recusará qualquer explicação que não coubesse na culpa. Não atenderá a última ligação. Não dissera adeus. Apenas encontrar a casa silenciosa, a xícara quebrada no chão e o corpo coberto por um lençol branco que os paramédicos haviam trazido. Desde após, mantivera o quarto intocado. As blusas continuavam penduradas, o pente permanecia sobre a penteadeira, e uma fotografia das duas sorrindo na praia ainda guardava areia dentro da moldura. Helena restaurava imagens de desconhecidos para sobreviver, todavia jamais conseguirá limpar aquela fotografia. Temia que, sob a poeira, o rosto da mãe desaparecesse. A segunda batida veio de dentro da cômoda. Helena virou-se tão depressa que a cadeira tombou atrás dela. A gaveta não se abriu, no entanto a fechadura girou alguns milímetros, empurrada por alguma coisa do outro lado. Ela segurou a chave, sentindo o metal vibrar entre os dedos. "Quem está aí?" perguntou. O silêncio respondeu primeiro. Depois, muito perto de seu ouvido, uma voz sussurrou seu nome. Helena deixou a chave cair. O som metálico se espalhou pelo quarto, e as pegadas molhadas começaram a surgir novamente, uma após outra, avançando da porta até seus pés. A última marca apareceu sobre o tapete, acompanhada de um pequeno papel amarelado que escorregou por baixo da gaveta. Ela se ajoelhou. O papel trazia apenas uma frase escrita com a caligrafia da mãe: "Helena, você ainda não sabe por que eu tranquei isto." A fechadura girou mais uma vez, agora sozinha. Helena não tocou na fechadura. Permaneceu ajoelhada sobre o tapete, com o papel amarelado preso entre 2 dedos, enquanto a chuva riscava a janela e o relógio da sala martelava a cada segundo. O quarto cheirava a lavanda antiga, madeira úmida e poeira. A chave caída brilhava perto do seu joelho, mas a frase da mãe parecia pesar mais que o metal. Ela virou o papel contra a luz fraca do abajur. No verso, havia uma mancha escura, quase circular, como se tivesse sido molhado por uma gota de água barrenta. A marca fez Helena lembrar do relatório de lama guardado na gaveta da escrivaninha, aquele que a polícia lhe entregará na manhã do enterro.
Pegadas descalças no corredor. Nenhuma porta arrombada. Nenhum vizinho ouvirá passos. Ela havia dobrado o documento e escondido tudo sob contas antigas, decidida a não olhar novamente. Agora, ao se levantar, seus joelhos estalaram no silêncio, e a cadeira tombada continuava caída atrás dela, apontando para a gaveta como um dedo. Helena atravessou o corredor sem acender as luzes. O piso frio atravessou suas meias, e o cheiro de café velho vindo da cozinha se misturou ao perfume doce da mãe, ainda preso nas cortinas. Na escrivaninha, puxou a primeira gaveta, depois a segunda. Papéis, recibos, negativos de fotografias. No fundo, encontrou o envelope pardo do relatório. A borda estava úmida. Quando o abriu, uma pequena porção de terra escura caiu sobre a madeira. Ela recuou, prendendo a respiração. A terra mantinha o mesmo cheiro do jardim depois da chuva, mas nenhuma janela daquele cômodo estava aberta. No relatório, o desenho das pegadas avançava da porta principal até o quarto da mãe e terminava diante da gaveta trancada. Helena passou o polegar sobre a cópia borrada da fotografia. A sola dos pés parecia estreita, quase infantil. No canto da imagem, porém, havia uma segunda marca, parcialmente coberta por uma cadeira. Um ruído veio do quarto. Helena apertou o relatório contra o peito e voltou pelo corredor. A cadeira ainda estava no chão, mas o lençol branco sobre a cama se movia devagar, embora o ar permanecesse parado. Ela segurou a maçaneta da porta, sentindo o latão gelado sob a palma, e puxou. O lençol escorregou alguns centímetros, revelando uma caixa de madeira escondida sob o colchão. A caixa não estava ali quando Helena arrumara o quarto naquela manhã. Ela se aproximou, sentindo a garganta seca, e levantou o lençol. A madeira parecia áspera, marcada por riscos recentes. Sobre a tampa, havia uma fita cassete e um gravador pequeno, daqueles que sua mãe usava para registrar receitas, pensamentos e nomes de clientes. O aparelho estava sem pilhas, mas o botão de reprodução permanecia pressionado. Helena tocou a fita. A etiqueta trazia apenas uma data, 3 dias antes da morte de sua mãe. O polegar dela percorreu os números, enquanto uma gota fria escorria da nuca até a gola da blusa. E no corredor, o telefone antigo começou a tocar. Uma vez. 2. 3. Helena não possuía linha naquela casa havia anos. Ainda assim, o toque parou somente quando ela pegou o gravador. Dentro dele, alguma coisa se moveu com um estalo seco. A fita começou a girar sozinha, e a voz rouca de sua mãe surgiu entre chiados, tão próxima que Helena percebeu o ar vibrar junto ao ouvido. Se você encontrou isto, minha filha, não abra a gaveta sozinha. Atrás dela, a fechadura girou. A fechadura girou devagar, e Helena recuou até encostar as costas na parede. O corredor estava escuro, exceto pelo fio de luz amarela que escapava da sala. O cheiro de madeira úmida se misturava ao perfume antigo da mãe, doce e quase apagado. A maçaneta baixou. Helena apertou o gravador contra o peito, mas a porta não se abriu. Do outro lado, algo arrastou os pés pelo assoalho. Um passo. Depois outro. O som parou diante dela. Helena conteve o ar, sentindo o frio atravessar a sola dos pés. Quando a maçaneta subiu novamente, ela puxou a porta de uma vez. O corredor estava vazio, mas havia 2 pegadas molhadas sobre o piso empoeirado, pequenas, descalças, apontando para o quarto da mãe. Helena seguiu as marcas sem tocar nelas. A água escura brilhava sob a luz fraca, deixando um cheiro de terra recém-revolvida no ar. As pegadas terminavam diante da gaveta trancada. A chave continuava pendurada no cordão em seu pescoço, escondida sob a blusa desde o enterro. Ela segurou o metal gelado e experimentou uma pontada atravessar a palma. O gravador estalou outra vez. A fita girou, embora o aparelho permanecesse sem pilhas, e a voz da mãe surgiu entre chiados. Não chame ninguém. Se alguém responder, não é para você.
Helena arrancou a fita do aparelho. A correia escapou, bateu no chão e continuou rodando por alguns segundos, produzindo um ruído seco, quase parecido com uma respiração. No quarto, o lençol branco sobre a cama se levantou no centro, como se alguma coisa tivesse se sentado sob ele. Helena ficou imóvel, com a chave presa entre os dedos, até o tecido voltar a cair. Mãe? A palavra saiu pequena, quebrada. Nenhuma resposta veio. Apenas o tic-tac do relógio no corredor, alto demais para uma casa sem moradores. Helena se aproximou da cama e puxou o lençol de uma vez. Não havia ninguém. Debaixo dele, porém, encontrou uma pasta de papel pardo, úmida nas bordas, escondida sobre o colchão. Na capa, alguém escrevera seu nome com a caligrafia da mãe. Helena reconheceu o H inclinado, a tinta que falhava no final das palavras. Abriu a pasta. Dentro havia um relatório amassado sobre pegadas encontradas no quintal 3 dias antes da morte de sua mãe, acompanhado de fotografias borradas e uma frase sublinhada: a pessoa entrou pela janela, mas não deixou marcas de saída. O papel cheirava a lama e mofo. Helena virou a última fotografia, esperando encontrar o rosto de um invasor. Viu apenas a janela do quarto, aberta para a noite, e, refletida no vidro, a própria silhueta, embora a foto tivesse sido tirada quando ela ainda estava a quilômetros dali. Atrás dela, a gaveta destrancou sozinha. Helena fechou a pasta contra o peito. A voz da mãe voltou a sussurrar no gravador, agora sem chiado: você precisa abrir antes que ele descubra que eu contei. Helena ficou imóvel enquanto a gaveta se abria mais 1 centímetro. A madeira raspou no trilho, soltando um cheiro úmido de cedro e poeira antiga. O gravador ainda estava em sua mão. O plástico frio escorregava contra a palma molhada. No quarto, o relógio da sala marcava cada segundo com uma pancada seca, e, entre uma batida e outra, alguma coisa roçou o lado de dentro da gaveta. Ela puxou o lençol branco que cobria a cama e o estendeu no chão, como se precisasse de uma superfície limpa para aquilo que encontraria. O tecido guardava o perfume fraco do sabonete da mãe, misturado ao mofo das paredes. Helena ajoelhou-se, mas não tocou na gaveta. A última frase da gravação continuava presa no ar, antes que ele descubra que eu contei. Quem soava como ele? E o que a mãe havia contado? A resposta parecia estar na fechadura. Helena passou o polegar sobre o metal escurecido e vivenciou uma pequena rebarba, recém-arranhada. Alguém tentará forçá-la. Ela se levantou, foi até a penteadeira e abriu a caixa de costura que permanecerá intocada desde o funeral. As linhas endurecidas, as agulhas enferrujadas e os botões soltos se misturavam ao cheiro de lavanda seca. No fundo, enrolada num pedaço de tecido, encontrou uma chave fina que nunca tinha visto. A chave entrou sem resistência. Ao girá-la, um estalo atravessou o quarto. Helena fechou os olhos, e a lembrança veio em fragmentos: a mãe trancando aquela gaveta, o ombro escondendo o movimento, a voz dizendo que certas coisas só deviam ser abertas quando a casa deixasse de parecer um túmulo. Na época, Helena tinha rido, ocupada demais em preservar cada objeto. Agora, suas unhas rasparam a madeira enquanto a gaveta deslizava. Dentro havia um envelope pardo, 3 fotografias e um pequeno sino de prata, escurecido nas bordas. O envelope estava úmido, embora a gaveta fosse seca. Helena o ergueu e notou algo rígido se mover lá dentro. Na primeira fotografia, sua mãe aparecia diante da janela do quarto, muito mais jovem, segurando o mesmo sino. Ao lado dela havia uma menina de costas, usando um vestido claro. Helena aproximou a imagem do abajur, mas o rosto da criança permanecia escondido pela sombra. O papel do envelope rangeu quando ela o abriu. Havia uma carta dobrada 4 vezes, escrita pela mãe com tinta azul. Helena reconheceu a inclinação das letras, mas não conseguiu ler a primeira linha. Um som veio do corredor, 3 batidas leves na parede, na mesma sequência que a mãe usava para chamá-la quando representava a criança.
Helena apertou a carta contra o peito e ficou olhando para a porta entreaberta. Mãe? Disse, sem perceber que havia falado. Nenhuma resposta. Apenas o vento entrando pela janela aberta e fazendo o lençol branco levantar no chão, como um pulmão que respirasse sob o tecido. Helena avançou até o corredor, segurando o gravador numa mão e a carta na outra. No piso frio, uma marca molhada surgiu diante de seus pés. Depois outra. Pegadas descalças vinham da entrada da casa e terminavam exatamente diante da porta do quarto. Helena recuou, mas o sino dentro da gaveta tocou sozinho. A carta escapou de seus dedos e caiu aberta sobre o lençol. Na última linha visível, a mãe escrevera: se Helena voltar, não deixe que ela abra a janela atrás dela. A janela bateu com força, e uma voz masculina sussurrou do lado de fora o nome que ninguém pronunciava desde a morte da mãe. Helena virou-se tão depressa que o gravador bateu contra a parede. O aparelho chiou em sua mão, cuspindo um pedaço da gravação. A voz da mãe, baixa, quase coberta pelo vento. Não é ele. Do lado de fora, nada além da chuva fina riscando o vidro. Ainda assim, o nome permanecia preso no ar, pesado como fumaça: Arthur. O nome do pai, apagado das fotografias e das conversas desde a noite em que ele desapareceu. Ela encostou a palma na janela. O vidro estava gelado, mas uma faixa morna atravessou sua pele, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Helena puxou a cortina e encontrou apenas o quintal enlameado, a figueira escura e as pegadas descalças terminando sob o beiral. Nenhuma marca saía dali. O relatório de lama, guardado no escritório, dizia que a terra daquela casa não continha o mesmo barro encontrado nas solas das pegadas. Por que a chuva trazia aquele cheiro metálico para dentro do quarto? O sino tocou outra vez dentro da gaveta. Helena largou a cortina e ajoelhou-se diante do móvel. A madeira cheirava a cânfora e poeira antiga, sob seus dedos. A fechadura vibrava em pequenos estalos. Ela retirou do bolso a chave que encontrara presa atrás da fotografia restaurada. A ponta entrou, mas não girou. Do corredor, o assoalho gemeu uma vez, depois outra, como passos se aproximando sem pressa. Mãe? Helena chamou, apertando a chave até a borda cortar sua pele. Se você deixou isso para mim, por que fez parecer que eu devia ter medo? A resposta veio do gravador. Sem que ela tocasse no botão, a fita avançou, rangendo, e a voz materna surgiu mais nítida: Helena não sabe o que Arthur fez. O aparelho parou. Naquele silêncio, o sangue pareceu bater dentro dos ouvidos dela. Arthur não havia simplesmente ido embora. A frase transformava a ausência do pai numa escolha escondida, e a escolha da mãe numa mentira que durará 30 anos. Helena puxou a gaveta com as duas mãos. A fechadura resistiu, mas a madeira cedeu num estalo seco. Dentro havia um envelope amarelado, um pequeno lenço azul endurecido pelo tempo e uma fotografia virada para baixo. O perfume da mãe ainda vivia no tecido, doce e amargo, misturado ao mofo. Antes que pudesse tocar na fotografia, 3 batidas ecoaram na janela. Ela se levantou. A chuva engrossara, martelando o telhado. Atrás do vidro, uma silhueta masculina permanecia junto à figueira, imóvel, com os ombros curvados exatamente como os de Arthur nas fotografias que Helena não conseguirá destruir. A mão dela avançou para o trinco, mas parou quando percebeu uma coisa: a figura segurava o mesmo lenço azul encontrado na gaveta. O gravador voltou a funcionar atrás dela. A mãe sussurrou, com a voz quebrada: se ele aparecer, não deixe que veja a fotografia. Helena olhou para o envelope aberto, para a janela e para a sombra que agora erguia a mão contra o vidro. Dentro do envelope, algo começou a raspar o papel, como uma unha tentando sair. Helena recuou da janela quando a mão do lado de fora bateu outra vez no vidro. A casa pareceu encolher ao redor dela. A chuva escorria pela silhueta, mas não havia rosto, apenas o lenço azul preso entre dedos imóveis. Atrás de Helena, o gravador chiou,
e a voz da mãe saiu mais nítida: "Não abra." O trinco, porém, começou a girar sozinho. Ela agarrou o castiçal sobre a mesa e avançou. O metal frio colou-se à sua palma. Quando puxou a cortina, não havia ninguém junto à figueira. Só os galhos negros se retorcendo ao vento e um quadrado de terra revolvida sob a chuva. No vidro, uma marca úmida permanecia na altura do rosto, como se alguém tivesse encostado a testa ali. Helena tocou a mancha. O cheiro de barro subiu de seus dedos, e 3 pegadas descalças apareceram no assoalho atrás dela. As marcas seguiam pelo corredor até o quarto da mãe. Helena foi atrás, segurando o castiçal com as 2 mãos. A madeira rangia sob seus pés, o ar gelado mordia seus tornozelos, e o lençol branco sobre a cama se levantava e caía, embora a janela estivesse fechada. A última pegada terminava diante da gaveta trancada. Veio um ruído curto, seco, vindo de dentro dela. A chave que encontrara no envelope estava presa ao forro, costurada com linha escura. Helena rasgou o tecido com a unha, sentindo a aspereza da fibra entrar em sua pele. A pequena chave caiu no chão e girou até parar junto à fotografia. No verso, havia uma frase escrita pela mãe: "Ele não voltou naquela noite. Eu mandei que fosse embora." Helena leu 2 vezes, enquanto o gravador, na sala, repetia o próprio clique de uma porta se abrindo. Ela encaixou a chave. Antes de girá-la, ouviu a voz da mãe atrás de si, tão baixa que quase se confundiu com a chuva. "Você ainda guarda o casaco dele?" Helena virou-se. O quarto estava vazio. Sobre a cadeira, porém, o casaco antigo de Arthur pingava água no assoalho, embora tivesse permanecido dobrado dentro do armário por quase 15 anos. Um fio de lama escuro escorria da manga e formava uma linha até a gaveta. Helena puxou o tecido, e algo pesado caiu do bolso. Constituía uma aliança. O metal bateu na madeira, produzindo um som pequeno demais para carregar tanto passado. Helena reconheceu a gravação no interior: "Para quando eu conseguir voltar." A garganta fechou-se. Arthur não era apenas o homem da fotografia que a mãe escondera, era o nome que ela ouvirá sussurrado durante toda a infância, sempre seguido pelo silêncio abrupto dos adultos. O gravador estalou novamente. Dessa vez, não era a voz da mãe. Um homem respirava perto do aparelho, com dificuldade, como se tivesse corrido sob a chuva. "Helena, não deixe sua mãe abrir a porta." Na mesma hora, 3 batidas soaram na entrada da casa. A maçaneta começou a descer. Dentro da gaveta, alguma coisa arranhou a madeira pelo lado de dentro, e Helena percebeu que a chave já não estava em sua mão. A maçaneta desceu mais 1 centímetro. Helena recuou, mas o calcanhar bateu na cama. O lençol branco escorregou do colchão e tocou o chão, onde pequenas pegadas molhadas surgiam uma a uma, vindo da porta até a gaveta. A madeira rangia sob seus pés descalços. Do lado de fora, alguém respirou junto à fechadura. "Mãe?" A palavra saiu sem força. As 3 batidas se repetiram. Mais lentas. Mais próximas. Helena sentiu o cheiro de terra molhada misturado ao perfume antigo de lavanda que ainda impregnava as cortinas. A gaveta arranhou outra vez, como se alguma coisa lá dentro raspasse as unhas contra o fundo. Uma chave caiu sobre o assoalho, bem ao lado da barra do lençol. Helena se abaixou. O metal estava gelado, coberto por uma lama escura. Ela o reconheceu pelo pequeno risco no cabo. Era a chave do quarto, aquela que guardara na mão até desaparecer. Seus dedos se fecharam ao redor dela, mas, antes que pudesse alcançar a fechadura, a voz do gravador estalou atrás de suas costas. "Não confie no que bater 3 vezes." Helena girou depressa. O aparelho continuava sobre a cômoda, embora ninguém o tivesse tocado. A fita chiou, engolindo o restante da frase. Do outro lado da porta, a maçaneta começou a subir. Não havia mais respiração. Só o tic-tac do relógio no
corredor e o som abafado de água pingando no assoalho. Ela enfiou a chave na gaveta. A fechadura resistiu. Helena apertou os dentes, girou com as duas mãos e sentiu o mecanismo ceder sob seus dedos. A gaveta abriu apenas uma fresta, exalando poeira, madeira úmida e o cheiro doce do creme que sua mãe passava nas mãos antes de dormir. Algo pressionava o interior. Quando Helena puxou, encontrou um envelope amarelado preso entre os fundos e a madeira. Na frente, sua mãe escrevera apenas, para Helena, quando Arthur voltar. As batidas recomeçaram. Helena rasgou o envelope. Dentro havia uma fotografia dobrada, o relatório de lama que ela conhecia das notícias antigas e uma folha com a caligrafia trêmula da mãe. A fotografia mostrava Arthur diante daquela mesma casa, anos antes, segurando um bebê enrolado num lençol branco. No verso, uma frase fez o ar desaparecer dos pulmões de Helena: ele não morreu naquela noite. Eu pedi que fosse embora para salvar você. A maçaneta parou. A folha escorregou de sua mão quando uma voz feminina, abafada pela porta, chamou: Helena, abra. Eu esqueci de me despedir. Era a voz da mãe. Exatamente como nas últimas palavras deixadas na secretária. Helena encarou a porta, a chave e as pegadas que terminavam atrás dela. Dentro da gaveta aberta, o gravador começou a tocar uma segunda voz, baixa e desesperada: não abra para ela. Eu sou o Arthur. E ainda estou aqui. Helena não abriu. A voz da mãe respirou do outro lado, tão perto que o ar gelado da fresta tocou seu rosto. Dentro da gaveta, o gravador chiou, e a voz de Arthur repetiu o aviso, mais fraca. Ela apertou a chave até o metal cortar a palma. Percebeu, a maçaneta não se movia. Era a própria casa que estalava com o vento. Helena puxou a gaveta. A madeira resistiu, inchada pela umidade, mas cedeu com um gemido. Lá dentro havia o lençol branco dobrado, o relatório de lama e uma fita envolta num pano azul, ainda perfumado pelo sabonete da mãe. Sob ela, encontrou uma carta com seu nome. A letra tremia na primeira linha: minha filha, se você está lendo, finalmente parou de me guardar. A voz atrás da porta chamou outra vez, agora quase inaudível. Helena caminhou até lá. O corredor cheirava a mofo e chuva, e as pegadas molhadas terminavam exatamente diante de seus pés. Ela encostou a testa na madeira. Mãe, eu não sei como fazer isso. O silêncio respondeu primeiro. Depois, veio um ruído breve, como o tecido de uma roupa roçando no chão. Não precisa fazer sozinha. Helena girou a chave. Do outro lado não havia ninguém. Apenas o corredor escuro, o vento entrando pela janela quebrada e uma pequena fotografia caída sobre o assoalho. Nela, Arthur segurava o bebê enrolado no lençol branco. No verso, havia outra frase, que não estava ali antes: ele voltou para entregar o que você perdeu. As pernas de Helena cederam. Ela sentou no chão, apertando a fotografia contra o peito, e chorou sem tentar conter o som. Pela primeira vez desde o funeral, deixou que a dor ocupasse o quarto inteiro, derrubando o perfume, a poeira, o relógio parado e o medo de esquecer. Quando conseguiu respirar, abriu a carta. A mãe não pedia que Helena conservasse nada. Pedia que revelasse as fotografias de Arthur, encontrasse o irmão e lhe dissesse que o abandono daquela noite nascerá do medo, não da falta de amor. Ao amanhecer, Helena guardou o lençol numa caixa, levou o relatório para o arquivo e colocou a fotografia sobre a mesa de trabalho. Ouviu 3 batidas na porta da oficina. Abaixo delas, uma nova pegada molhada apareceu no piso seco.